vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Esta casa é sua casa, ela Jesus. Olá, Elaine Teles, tudo bem? Me perdoa essa semana aí aquilo que eu fiz, hein? Como é que tá o áudio aí? Pode me dar uma ajuda aí? Está conseguindo me ouvir legal? O instrumental, o fundo, como é que tá também? Preciso de um retorno aí para saber se posso iniciar aqui. Aguardando os irmãos conectar aí, para a gente poder, nessa noite, trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações, né? O Senhor tem falado muito aos nossos corações e a gente quer compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado. Valeu, Elaine. Obrigado, hein? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus continue fortalecendo o nosso caminhar, a nossa vida. Estamos com muita saudade da amada igreja, dos irmãos, mas temos certeza, né, que logo, logo estaremos juntos para poder, juntos em comunhão, louvarmos e adorarmos ao Senhor. Bom, os irmãos estão já conectados aí, a gente tem percebido que tá tudo ok, tá bom? Se tiver alguma coisa aí fora de ordem aí em relação ao fundo musical, a minha voz também, os irmãos comuniquem aí através da escrita para a gente poder estar melhorando cada vez mais, tá bom? Bom, vamos dar início, né? A palavra do Senhor está iniciando orando ao Senhor, entregando a Ele esse momento, né, em que estamos diante da palavra dele e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Essa palavra edificou a minha vida, trouxe uma grande experiência para mim e quero compartilhar também com os irmãos, que possa ser bênção na sua vida também, tá bom? Pai de amor, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de poder, ó Deus, abrir a tua palavra e poder, ó Pai, falar de ti, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, usa-me, Senhor, através da palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Aos demais irmãos, ó Deus, que estão ouvindo a minha voz, me vendo, ó Deus, abençoe também. E que possamos, ó Deus, aqui aprender mais de Ti, Senhor. Colocar em prática, Senhor, teus ensinamentos é a nossa vontade, Senhor, para que possamos ter uma vida agradável segundo o Teu coração, Senhor. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a palavra que eu quero trazer nesta noite à amada igreja e a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, é uma palavra que tem uma importância muito grande para as nossas vidas. É sobre gratidão que nós vamos falar essa noite. A gente sabe que sem gratidão é impossível nós agradarmos ao Senhor. Na verdade, a gratidão, né, alegra o coração de Deus. E tendo gratidão em nossas vidas, isso é muito importante, saber que o Senhor se agrada, né, da nossa gratidão, que nós estamos entregando ao Senhor cada vez mais a nossa gratidão. E eu quero compartilhar com vocês lá em Lucas, capítulo 17. Peço aos irmãos que estão com a Bíblia aí que possam estar abrindo em Lucas, capítulo 17, o versículo 11 ao versículo 19. Nós estamos meditando em Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. E diz assim: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, a gratidão, como eu já disse, alegra o coração de Deus. Deus é a fonte de toda a gratidão, de todo o bem. Toda boa dádiva procede de Deus. Entender isso é fundamental para as nossas vidas. Não só o que nós aprendemos aqui, mas colocar em prática é fundamental. Muitas pessoas passam a vida toda murmurando, reclamando, questionando, argumentando, trazendo problemas. Mas nós precisamos aprender a agradecer. Nós relatamos aqui uma história, né, onde 10 leprosos, onde se encontravam em uma aldeia, Jesus aproximando-se, eles aproximaram-se de Jesus, né, e clamaram: mestre, mestre, por favor, compadece-te de nós. Eles aproximam-se de Jesus e clamam pedindo a cura, pedindo um milagre. E o Senhor diz para eles ali: vai até o samaritano, e no caminho eles são curados. A gratidão deve viver em nossos corações. Conta-se uma história em uma aula que a professora deu um desafio a todos os seus alunos para eles escolherem as 7 maravilhas do mundo. E ali, aqueles alunos pesquisando, procurando, né, qual eram essas 7 maravilhas do mundo, eles chegaram, no total, a um acordo. Entregaram cada um o papelzinho para a professora. A professora, na contagem ali, olhando, ela começa a ler as 7 que foram maiores destaques. A pirâmide do Egito, Grand Canyon, Canal do Panamá, o Cristo Redentor, a Muralha da China, o Coliseu e as ruínas de Petra. Essa era a grande maioria, essa eram as 7 maravilhas para a grande maioria que ali estava. Mas naquela sala ainda existia uma menina que estava ali ainda de cabeça baixada, preenchendo, né, o seu questionário, as suas 7 maravilhas. E a professora, olhando aquela menina, perguntou: você ainda não terminou? Você tem alguma dúvida? O que faltou aí?
E ela falou prontamente para a professora: já está pronto, professora. Eu escolhi as minhas 7 maravilhas. E aí ela fala ali as suas 7 maravilhas. E ela vai citando uma a uma. E ela começa com ver, ouvir, falar, sentir, paladar, rir, amar, saborear. Por muitas das vezes, nós observamos as maravilhas que nos cercam. Nós damos mais atenção às coisas que estão aí fora, mas nós não percebemos os simples detalhes que estão à nossa volta. Nós temos saúde, nós temos uma casa, quando nós voltamos do trabalho. Por muitas das vezes, nós sentamos numa mesa farta, nós nos alimentamos diariamente. Nós enxergamos, nós ouvimos, andamos, caminhamos. O ar que nós respiramos, por muitas das vezes, isso passa despercebido. E nós também não agradecemos ao Senhor. Temos essa dificuldade de agradecer ao Senhor. Não seja ingrato. Seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado na sua vida. Como eu já disse, o Senhor se agrada daqueles que têm um coração grato. E seja grato nos simples detalhes. Sim, nos simples detalhes nós podemos ser gratos e agradar e alegrar o coração do Senhor. Quero compartilhar com você rapidamente alguns pontos, algumas características sobre a ingratidão. A ingratidão, e nós relacionado, ao texto que nós lemos também, a ingratidão, na verdade, algumas características, por muitas das vezes o ingrato, ele só procura quando precisa. O ingrato, ele só procura quando ele precisa. Só fala com você se acreditar que você pode trazer algum benefício. Aqueles 9 leprosos ali, eles procuraram, os 10, na verdade, eles procuraram Jesus, aproximaram-se de Jesus, porque sabia que Jesus podia oferecer algo. Eles se aproximaram de Jesus porque eles reconheciam que Jesus podia curar. Talvez pelo que eles já tivessem ouvido falar de Jesus, eles se aproximam e clamam ao Senhor. Essa é uma das características. E esses 10 fizeram exatamente isso. Eles procuraram. Mas a gente vê que depois da narrativa da história, a gente percebe, que somente um voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora. Então, o ingrato só procura quando precisa. Outra característica do ingrato é que a prioridade é o próprio. A prioridade do ingrato é sempre ele. Ele vai buscar tudo, vai fazer tudo para conseguir aquilo que ele precisa. A necessidade dele precisa ser atendida. Então ele não consegue medir esforços para alcançar isso. Aqueles leprosos que ali estavam, eles fizeram tudo. A prioridade total era a cura deles. E eles alcançaram isso. Mas eles esqueceram de agradecer ao Senhor pelo milagre. Outra característica, por muitas das vezes o ingrato, no seu agradecimento, não é verdadeiro. Tem facilidade para pedir, porém dificuldade para agradecer. A gente percebe que quando Jesus entra naquela aldeia, eles prontamente pedem: Mestre, por favor, sara-nos, cura-nos, transforma as nossas vidas, limpa-nos. Então o ingrato tem facilidade de pedir, mas tem dificuldade de agradecer. Por muitas das vezes o ingrato também, ele foca no não. Você pode falar 9 sim para ele, mas se você falar um não,
ele pode te descartar. Então, o ingrato, por muitas das vezes, ele foca quando você diz não. Quando você fala não, ele emburrece, se entristece, vai embora, não quer mais saber de você, não te procura mais, até surgir uma outra necessidade e ele colocar aquilo como prioridade. São egocêntricos. Os ingratos, eles são egocêntricos. Não se importam com o sentimento do outro, né? Às vezes nós ajudamos, às vezes nós estendemos a mão, né? Mas ele não quer saber se você precisa de alguma coisa. O ingrato, por muitas das vezes, ele se preocupa somente com ele, com as suas necessidades. Está pronto para pedir, mas nunca está pronto para estender a mão, para gastar um tempo com você. E por último aqui, a gente falando um pouco desses ingratos, são traiçoeiros. Eles são traiçoeiros, o ingrato. Demonstram interesse e sentimentos, só para alcançarem o que querem. O ingrato, ele demonstra, por muitas das vezes, um interesse e um sentimento que contagia. Mas aquilo tudo é somente para alcançar o seu objetivo. E agora, falando um pouco das características, né, do que agrada daquele que tem gratidão no seu coração, a gente percebe, de acordo também com o texto, e somente com esse leproso que voltou para agradecer ao Senhor, né? E uma das características de uma pessoa, né, que tem em seu coração a gratidão é a atitude. O grato, ele sabe o que Deus fez na vida dele. E ele não deixa de agradecer por causa dos outros. O grato, ele tem atitude na sua vida. Não importa se os outros não vieram, não importa se os outros tiveram outros objetivos, né? Se eles tinham outras metas, mas aquele que recebeu a cura, aquele que recebeu o milagre, ele recebeu a bênção. Estou recebendo uma ligação aqui, deixa eu só fechar aqui. Então, por muitas das vezes, né, a gratidão gera uma atitude em nossas vidas. Nós precisamos ter atitude. E esse único leproso que voltou, ele demonstra isso. Atitude. Não se importando com a opinião dos outros. Prontidão. Ele volta na hora. Ele volta na hora para poder agradecer ao Senhor por tudo que ele fez. Ele não foi para casa, ele não foi fazer outras coisas, pelo contrário, ele foi diretamente agradecer ao Senhor. Prontamente, ele foi receber o Senhor. Outra coisa que a gente percebe nesse homem, nesse samaritano, que recebeu a cura e com um coração grato retornou para falar com o Senhor, é a intensidade. Ele pediu em alta voz e voltou adorando em alta voz também. E isso é importante, porque por muitas das vezes nós pedimos alguns meses, alguns dias, alguns anos, alguma coisa que nós queremos tanto. Mas quando nós recebemos, às vezes nem agradecer a gente agradece. Mas esse samaritano não. Ele prontamente, da mesma forma como ele gritou, mestre, por favor, tem misericórdia de nós. Da mesma forma, ele voltou também para agradecer. Mestre, nós estamos aqui para adorar, para louvar, para glorificar ao nome do Senhor. E ele se prostra diante do Pai. Outra característica que a gente vê é a humildade. Ele era samaritano. E o samaritano não se dava com o judeu. E somente ele vai ao encontro
de todos os judeus que ali estavam, e se prostra, se humilha, se entrega, não tem vergonha, porque a gratidão é tão grande dentro do seu coração que ele reconhece que é necessário expressar, é necessário colocar para fora toda essa gratidão. Quero contar uma história novamente. Certa vez, um grande comediante, se não um dos maiores que já existiu, Charlie Chaplin, ele em um auditório enorme, cheio, ali no seu palco, ele contou uma piada muito engraçada. Algo que todos que estavam ali na plateia sorriram, aplaudiram ele. Depois de algum instante, ele novamente conta a mesma piada. E metade do auditório sorri. Metade do auditório bate palmas também para ele. Logo depois, ele conta pela terceira vez a mesma piada. E ninguém ri, ninguém aplaude. Ninguém. E aí, ele faz um questionamento, então, para todos que estavam ali na plateia. Por que vocês não me aplaudiram? Por que vocês não sorriram nesse momento? E alguém na plateia fala em alta voz: ah, mas já é a terceira vez que você conta essa história. E aí ele traz um ensinamento para a gente e diz: mas qual é o problema disso? Por muitas das vezes vocês lamentam e choram por fatos tristes por muito tempo na vida. Por muitas vezes nós choramos e lamentamos pelo mesmo fato que nos entristeceu há tanto tempo. E nós continuamos chorando, entristecendo, nos magoando cada vez mais. Por que vocês agora não podem sorrir com algo que traz alegria? E para a gente pensar um pouco sobre isso, é interessante que a gente entenda que isso tudo é algo importante demais para nós. Como eu disse no início, nós precisamos dar valor às coisas pequenas. Nós precisamos ter um coração grato, um coração alegre, um coração feliz na presença do Senhor. E se nós não nos atentarmos a isso, isso vai magoando, vai entristecendo o nosso coração cada vez mais. Se nós observarmos, existem tantas pessoas reclamando, questionando, argumentando o ano de 2020. Conseguem enxergar mais problemas do que milagres. Eu tenho certeza que você que aí está nos assistindo nesse momento tem muito a agradecer ao Senhor. Não diga que o ano de 2020 está perdido, que o ano de 2020 foi um ano triste. Não coloque isso sobre a sua vida. Observe as bênçãos de Deus, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor tem grandes coisas para nós. Naquela primeira ilustração que eu contei, nós enxergamos, nós falamos, o ar que nós respiramos, o alimento à nossa mesa diariamente, o que temos, que nós vestimos. O Senhor tem nos abençoado. Nós não precisamos de muitas coisas, mas o Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão extraordinário, que Ele nos abençoou de forma maravilhosa. A sua graça superabundou as nossas vidas, porque Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho, em seu favor, em meu favor. E isso, só isso, já é motivo de gratidão para o resto das nossas vidas. Por isso eu quero que você tenha um coração grato. Não pense que isso é fácil. Não é. Não é. Saber viver nas dificuldades e ter um coração grato, não é. Mas o que é fácil nessa vida? Nós precisamos diariamente buscar. Nós precisamos diariamente ler a palavra de Deus. Nós precisamos diariamente batalhar para buscar aquilo que nós desejamos. Agradecer, sobretudo,
o nosso Senhor, sendo Deus, Deus se fez homem, sendo rico, se fez pobre. E isso para nos dar vida eterna. Nossos pecados foram perdoados. Saímos do império das trevas para o império da luz. Nosso nome está escrito no livro da vida. Então, nós somos muito felizes, somos muito abençoados, somos ricos. Nós temos a graça de Deus, a gloriosa graça do Eterno. Quero terminar, esse momento que nós tivemos aqui, falando para você, observe ao seu lado tudo e tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar. Nós temos um Deus poderoso e maravilhoso ao nosso lado. Busque intimidade com Ele, busca conhecê-lo cada vez mais e verás o que esse Deus pode fazer pela sua vida, pelos que estão próximos, pelos seus irmãos, amigos. O Senhor é maravilhoso. Deixe a murmúria, deixe as lamentações um pouco de lado. Esse leproso que reconheceu, ele recebeu a salvação. A gente vê lá no último versículo. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo. Agradeço a oportunidade e que os irmãos permaneçam firmes na fé. E logo, logo nós estaremos juntos, eu tenho certeza. Você também. Esse momento, essa hora está chegando e logo, logo nós estaremos juntos em comunhão, como igreja, como corpo de Cristo, adorando o Pai na sua casa, adorando o Pai e engrandecendo ao nome do Senhor. Agradeço pela sua atenção, que o Senhor lhe dê uma ótima noite, não só você, a toda a sua família, e que possamos ter uma semana abençoada. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, irmãos.